Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Estou animada em compartilhar o assunto do qual vou falar hoje, chamado Abençoado na Bagunça. Alguém aqui tem uma bagunça acontecendo em sua vida? Alguém aqui diria, minhas finanças estão uma bagunça, minha saúde está uma bagunça, meu casamento também, minha casa, meu armário também está uma bagunça, o meu porão está uma bagunça, sabe? E a vida é interessante, a vida é ótima, mas ela é cheia de desafios. E veja, se você não aprender a não deixar que essas coisas te perturbem e o tornem infeliz, provavelmente passará a maior parte de sua vida miserável. Porque nós temos tantas coisas acontecendo praticamente numa base semi-regular e não tem ninguém que não tenha problemas. Jesus disse no mundo, vocês vão ter aflições. É uma promessa, mas ele também disse, tem de bom ânimo. Ele não quis dizer, tem de bom ânimo quando a bagunça acabar, mas tem de bom ânimo no meio dela. E a maneira clara de podermos fazer isso é apenas realmente acreditando e tendo fé que tudo vai acabar bem, que nada dura para sempre e principalmente que Deus vai fazer algo bom a partir disso. Agora cheguei ao ponto na minha vida, depois de 45 anos de experiência com Deus, onde posso dizer, e eu realmente creio nisso. Já houve muitas vezes em que muitas coisas difíceis aconteceram comigo e eu pensei como pode, qual o propósito disso, sabe? E depois, mais tarde, olhar para trás e ver que coisas boas foram feitas a partir daquilo. E eu gosto de dizer que vivemos a vida para frente, mas ainda entendemos para trás. Quantos podem olhar para trás, para as coisas que aconteceram em sua vida, que foram muito difíceis, mas você pode dizer, eu cresci espiritualmente através disso, ou eu aprendi coisas que fizeram uma enorme diferença na minha vida? E, sabe, muitas vezes uma das experiências que me lembro de ter tido foi numa situação em que eu estava sendo maltratada no trabalho pelo meu chefe, mas aquilo realmente me ensinou a tratar bem as pessoas que trabalham para mim. Então, às vezes, temos que aprender as coisas, nós passamos por elas e pensamos, mas como pode? Isso é injusto, por que está deixando isso continuar, Deus? Mas nós aprendemos por nós mesmos a não repetir aquilo, sabe? Vendo o quanto isso dói. Então, problemas fazem parte da vida, mas, todos digam mas, se, digam se. Agora, são duas grandes coisas aqui, porque temos uma escolha. Se lidarmos com o problema à maneira de Deus, então ele nos dará uma dupla recompensa. O que significa um prêmio? Depois que Jó orou por seus amigos, que o trataram tão injustamente, o acusaram de todos os tipos de coisas, depois que ele orou por eles, você tem algum amigo pelo qual precisa orar? Depois de orar por eles, Deus deu a ele o dobro do que ele havia perdido. Às vezes nós lemos isso e meio que passamos por cima, mas isso é tão importante depois que, é o que diz a Bíblia, depois que Jó orou por seus amigos. Então Deus deu a ele o dobro do que ele tinha. E talvez algumas das maiores mágoas que temos em nossa vida são de pessoas que nós amamos, pessoas que confiamos, que fazem coisas que não conseguimos acreditar, que fizeram ou não estavam lá por nós, quando estivemos lá por elas o tempo todo. Eu penso em Paulo, que ministrou com todas aquelas pessoas que trabalharam com ele, ministrando, e, no entanto, a Bíblia diz que em seu primeiro julgamento, ninguém estava com ele lá. Nenhuma pessoa esteve ao seu lado, mas Deus estava. Ele orou, Deus, eu oro para que não imputes esta falha a eles. Uau!
Eu acho que essa é uma das maiores coisas que precisamos aprender. Eu sempre, em cada ensinamento que faço, em algum lugar, eu tento colocar algo nele sobre o poder de perdoar as pessoas que te magoaram. Porque essa é realmente uma grande chave para receber bênçãos de Deus. Problemas, tribulações, provações e testes de nossa fé fazem parte da vida. Tiago 1, do 1 ao 4, todos amam os primeiros versos de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para as 12 tribos espalhadas pela terra. Considerem inteiramente como alegria, meus irmãos, quando estiverem envolvidos ou se encontrarem em provações de qualquer tipo ou passarem por várias tentações. Agora, a palavra-chave aqui é considerar. Isso é um processo da mente. Então, ele diz que quando estamos passando por provações e problemas, como devemos pensar sobre isso? Você precisa considerar como alegria, acreditando que, quando tudo acabar, você será uma pessoa melhor do que antes daquilo acontecer. Amém? Então, tenha certeza e entenda que a provação e a prova da sua fé, veja, nós não sabemos se realmente temos fé até que ela seja testada. É fácil ouvir mensagens sobre fé, bater palmas, aplaudir e dizer assim, sim, eu vou ler um livro sobre fé, mas nós não sabemos que tipo de fé temos, até que tenhamos que usá-la. E se você descobrir o que a maioria de nós descobre, bem, eu não tenho tanta fé quanto eu pensava, então, não se perturbe com isso, mas você nunca pode chegar onde precisa estar se não enfrentar onde você está agora. E muitos de nós somos auto-enganados, somos enganados sobre onde estamos e pensamos mais em nós mesmos do que deveríamos, e é só a verdade que nos liberta. Então, eu sempre digo, ok, Deus me mostre se eu estou causando isso, se eu estou orgulhosa, se estou pensando, ou se estou acreditando numa mentira do diabo. Eu quero enxergar, eu não quero viver no engano. Então ele diz, tenha certeza e entenda que a aprovação e a prova da sua fé trazem à tona resistência, firmeza e paciência. Sempre digo que isso trouxe muitas coisas para mim antes de chegarmos à paciência, sabe? E quero dizer, é realmente verdade, é como... Veja, outro dia, foi bem, sabe, ontem de manhã, eu estava tomando meu café, eu amo meu café da manhã e meu tempo com Jesus. A primeira xícara de café, alguém gosta? Daquela primeira xícara de café, E eu estava com uma coberta porque estava frio e eu tirei a coberta para me levantar e ela pegou na xícara e quando eu puxei, eu joguei o café embaixo da cadeira, da mesa, em todo lugar, sabe? E eu me lembro de momentos na minha vida em que isso teria me deixado realmente muito, muito brava. Como pode? Toda vez que eu tento desfrutar de algo, acontece um desastre, meu Deus. Porque eu fiz isso, eu te repreendo, diabo, em nome de Jesus. Eu ficava muito chateada e eu cheguei ao ponto agora em que eu só olhei para aquilo e eu disse, vou dar um jeito de limpar essa bagunça. Veja, qual é o ponto? Agora pense comigo, qual é o sentido de ficar bravo e chateado com algo sobre o qual você não pode fazer nada a respeito? Eu teria que limpar de qualquer forma. Então qual é o sentido de eu me estressar toda, sabe? Porque o estresse é o que causa muitas de nossas doenças, enfermidades e problemas. Bem, nós dissemos que lidamos com as coisas diga se. Lidamos com as coisas do jeito de Deus. Essa é a grande chave da mensagem e no livro que eu escrevi. É que todos vamos ter problemas e nós escolhemos como lidar com eles. E como lidamos com eles realmente, claramente define o quão espiritualmente maduros nós somos ou nós não somos. E maturidade espiritual é um processo, é como se todos começássemos como bebê, então
Se você está na fase bebê, não se perturbe, continue crescendo. E quando Deus voltar, ou melhor, quando Jesus voltar, Ele não vai ficar chateado se não tivermos chegado lá. Mas temos que continuar crescendo. Devemos sempre olhar para trás, depois de um ano, e ver pelo menos um pouco de progresso, sabe? E quando penso naquela xícara de café, me lembro de 30 anos atrás, como eu teria agido se aquilo tivesse acontecido. Eu penso, cara, eu realmente percorri um longo caminho. Qual é a maneira de lidarmos com os problemas? Faça do jeito de Deus. E o que eu quero dizer com isso? A primeira coisa é não pôr a culpa nele. Há muitas pessoas que têm problemas e ficam bravas com Deus, e isso é a coisa mais tola que você pode fazer, porque Ele é o seu amigo, Ele é seu consolador, e Deus não é a fonte dos seus problemas. E para as pessoas nos assistindo, eu quero realmente que vocês ouçam isso e entendam. Se vocês tiveram uma coisa trágica acontecendo em suas vidas e estão bravos com Deus, supere isso hoje, porque não é e não foi culpa de Deus. Eu sei que essa pergunta sempre surge. Bem, talvez Deus não fez, mas Ele poderia ter impedido. E não impediu. E por quê? A questão do porquê, e vamos falar sobre isso hoje, mais tarde, porque nós temos muitos porquês em nossa vida, quando deveríamos apenas dizer eu não sei, mas Deus sabe. Eu conheço e sei que Ele é bom, então sei que Ele vai cuidar do que precisa ser cuidado. E assim, número 2, não sinta pena de si mesmo. Vou deixar isso de molho por alguns minutos, porque a autopiedade é uma perda de tempo. Confie em mim, eu sei, eu passei anos sentindo pena de mim, e todo mundo tem problemas. Todos têm. Lá em 1 Pedro nos diz que todos os irmãos em todo o mundo passam pelas mesmas coisas que você. E por mais que você esteja sofrendo, talvez haja aqui nesta sala alguém sofrendo mais que você. E é muito legal quando estamos passando por algo e ninguém consegue perceber, porque continuamos os mesmos. Mantenha-se paciente, com fé, mantenha-se positivo. Não diga coisas negativas, não. Profetize sua própria derrota. Boca. Bem, está tudo uma bagunça, eu tenho medo. Diga coisas como Deus me ama, isso vai passar, isso não é para sempre, Deus fará cooperar para o meu bem. E não recuse, não se afaste de seus amigos e pare de ir à igreja e fique sentado em casa, se sentindo deprimido e abatido. Quando está sofrendo, uma das melhores coisas que você pode fazer é ir fazer o que faria se não estivesse sofrendo. Se você tem um compromisso, seja o que for, como trabalhar no berçário da igreja, vá, faça isso. Na verdade, nos sentiremos melhor se sairmos e fizermos algo do que ficarmos sentados em casa lamentando. Eu já tive momentos e as senhoras vão conseguir isso. Com licença, senhores, por um minuto. Mas já houve momentos em que me senti muito mal fisicamente. Então eu saía para fazer compras e começava a encontrar coisas que eu gostava e magicamente... Então, de repente, eu não estou me sentindo mal. Então, realmente muito disso está em nosso pensamento, sabe? E eu me peguei esta semana, houve um dia em que eu não me senti bem, e você tem uma tendência a ficar pensando, não me sinto bem. O que é de errado comigo? Porque eu não estou me sentindo tão bem, porque eu não estou... E naquilo no que você se concentra, torna-se a maior coisa da sua vida. E assim é melhor, a menos que você esteja doente a ponto de precisar ficar na cama ou ficar de repouso, é melhor você sair e fazer algo e tirar sua mente disso.
é melhor ir em frente e manter seus compromissos, ir à igreja, fazer o que você faz. E assim, e principalmente, isso é muito importante. Quando tiver problemas, não use isso como desculpa para ficar irritado com todo mundo. Eu tive um dia ruim no trabalho. Bem? E daí? Isso não lhe dá o direito de descontar em mim? E assim há tantas pessoas com raiva no mundo, e acho que muitas pessoas só estão com raiva porque as condições do mundo são tão estúpidas e ninguém entende, ninguém sabe o que fazer a respeito. E minha filha acidentalmente fechou um carro outro dia ao fazer uma curva e ele a seguiu até o estacionamento, parou o carro, saiu e começou a gritar. E ela disse, eu sinto muito, eu não tive a intenção. Ele disse, você é mentirosa, você me viu e fez de propósito. E é assim que o mundo está, sabe? Hoje em dia, ele realmente não estava bravo com ela, ele só estava bravo. E então descontou nela. E assim, lembre-se, quando estiver tendo problemas, não desconte nos outros. Uma das melhores coisas que você pode fazer quando está tendo problemas é propositalmente. Todos digam propositalmente. Pois você não sentirá vontade, mas propositalmente. Faça algo bom para uma outra pessoa. Se está doente, ore por pessoas que estão doentes. Se está tendo problemas financeiros, encontre algo para ofertar. Não permita que o diabo derrote você. Nosso problema não é com Deus. É com Satanás. Mas Deus usa isso para o bem se... Diga se. Fizermos as coisas do jeito de Deus. E isso parece simples, mas é muito importante porque quando você tiver problemas, posso garantir que você vai ter. Se você lidar com isso do jeito de Deus, Ele fará algo de bom com isso. Mas você não pode ficar bravo com as pessoas e manter a falta de perdão e ficar agindo mal e dizendo várias coisas negativas e esperar um bom resultado. Deus usa coisas para o nosso bem, usa tudo para fortalecer nossa fé. Ele nos ensina coisas que nos ajudarão no futuro e aprendemos a ter compaixão quando estamos sofrendo. Você nunca sabe realmente o que é passar por isso ou passar por aquilo, a menos que você mesmo tenha passado por aquilo, sabe? Mas quando você passa por isso, você pode ter muito mais compaixão por outras pessoas. E a Bíblia diz que Deus nos conforta, e então podemos confortar os outros com o mesmo conforto com o qual Ele nos confortou. Assim aprendemos a compaixão para sermos capazes de consolar outras pessoas. Bem, Jesus teve muitos problemas, você diria isso? E eu amo Hebreus 5, 8 e 9. Há uma grande lição nisso. Embora fosse filho, ele aprendeu a ativa e especial obediência através do que sofreu. Não é interessante? Ele aprendeu e ele nunca desobedeceu a Deus, mas a decisão de obedecer a Deus muitas vezes significa que você vai se ferir. Mas se não obedecer também vai. Mas Jesus passou por todos os tipos de coisas e foi porque ele escolheu obedecer a Deus. Ele disse a Pedro quando estava no Getsemane, você não sabe que se eu quisesse poderia chamar 12 legiões de anjos? Eu não tenho que passar por isso. Mas ele disse, a vontade de Deus não seria cumprida. E assim realmente, e precisamos entender isso. Nós não estamos aqui só para Deus ver o quão feliz Ele pode fazer cada um de nós. Tornar-se cristão significa que você entrega sua vida a Deus e você quer servi-lo, quer que Ele te use para ajudar outras pessoas. Será que compreendemos isso? Acho que às vezes pensamos que Deus é o nosso pequeno
mágico que conserta tudo e que o trabalho dele é nos manter felizes e garantir que tenhamos muito dinheiro e tudo que queremos, mas, na verdade, precisamos olhar para isso ao contrário. É como se... Deus, o que posso fazer por você? Todos os dias, ao orar, você deve pedir a Deus: mostre-me se há algo que eu possa fazer por você hoje. E fazer algo para Deus geralmente significa fazer algo por alguém. E pode até significar fazer algo por alguém que não merece. Mas então, será que merecemos toda a bondade que Deus nos oferece? Sabe? Pode significar ofertar a alguém que foi maldoso com você. Como isso dói. Então precisamos aprender o que realmente significa ministrar. E sua completa experiência tornou-o perfeitamente equipado. Isso, para mim, isso é muito interessante. Ele ganhou equipamento e ganhou experiência. Você está tentando ajudar as pessoas e, principalmente para mim, tentando pregar. Eu não tirei meus sermões de um livro de sermões de $1 que comprei numa livraria cristã. Esta é a minha vida, é a minha experiência. E assim tem a paixão e há uma unção nisso, porque eu passei por isso. Eu não tive o luxo de poder fugir de tudo que eu passei. E sua completa experiência foi o que o tornou perfeitamente equipado para se tornar o autor e a fonte da salvação eterna. Ainda bem que ele não desistiu, não é? Então, às vezes, quando você está passando por algo, é apenas com o propósito de te dar experiência. Você está ganhando experiência, sabe? Eu prefiro muito mais contratar alguém que tenha 10 anos de experiência do que alguém com um diploma universitário que não trabalhou um dia sequer na vida. Conhecimento intelectual não é a mesma coisa que aplicar as coisas e caminhar por elas. Agora, há alguns problemas que tive ultimamente. Primeiro, eu fiz uma pequena cirurgia nas costas, pequenina. Seria 2 semanas de recuperação, uma incisão de 1 polegada, e eu tive uma estenose espinhal, o que significa que a coluna se estreita em certos lugares pela artrite ou o que quer que seja. E então, nesse processo, eu acabei tendo um coágulo no local da cirurgia. Tive que fazer uma segunda cirurgia. E então o coágulo danificou os nervos da minha perna direita. Então eu não tinha força nas pernas, só conseguia andar uma pequena distância da cama. Me mandaram para o hospital de fisioterapia, fiquei lá por 14 dias, fazendo fisioterapia 3 vezes ao dia. A perna ficou forte o bastante para me mandarem para casa. Aí comecei a fisioterapia e no primeiro dia que fui fazer a fisioterapia, eu cheguei em casa e naquela noite eu caí dentro do closet e quebrei a outra. Eu pensei, você mal consertou-me e já quebrou a outra? Nossa, tem que ser muito, muito talentosa para fazer isso, Joyce. E então, por 2 meses e meio, eu não consegui andar. E não tenho tempo para contar o processo que você passa só para chegar ao banheiro, mas principalmente à noite era muito difícil ter que ir várias vezes ao banheiro. E, sabe, eu coloquei na mente desde o início: eu não vou reclamar, vou dar um bom testemunho, vou ter uma atitude positiva e Deus vai fazer isso cooperar para o bem. Amen. E quer saber? Isso tornou a experiência muito mais agradável para mim, sabe? Quando estamos passando por dificuldades, veja, qual é o sentido de se tornar infeliz por ter uma atitude ruim? E são coisas, uma garrafa de água vazou numa das minhas malas de viagem e molhou tudo, eu tive que lidar com aquela bagunça. Alguém atrasou 30 minutos para um compromisso comigo que acabou deixando meu dia inteiro louco e sempre há coisas acontecendo. Eu perdi um dos meus anéis favoritos. Descobri que alguém que achava que era um amigo estava falando de mim de uma forma crítica e julgadora, então eu pude praticar o perdão. Machuquei as costas.
Isso foi antes de quebrar as pernas. O meu joelho estava doendo. Oh, sim, outro detalhe, na semana passada, nunca tive isso em toda a minha vida, enchi de urticárias. Eu pensei, é sério? Acabei de conseguir voltar a andar? E eu tinha que ir a um casamento? Mas graças a Deus, foram só 7 feridas, mas em lugares diferentes, uma na orelha, uma no meu rosto, uma aqui, outra ali. Tem 1000 razões para termos urticária, porque eu vou tentar descobrir então. Mas, graças a Deus, elas já se foram, estou crendo que não vão voltar. E então, nunca sabemos em nenhum dia quando levantamos o que vai acontecer, mas isso não é para nos assustar, porque, como vamos descobrir no próximo ensinamento, nós somos mais do que vencedores. E, com certeza, já temos a vitória. E, se você ler o final do livro, nós ganhamos. Amém?